É possível resumir o grande problema psicossocial contemporâneo pelo fato de que vivemos num mundo de alta tecnologia, hiperconectado, capacidade de nos deslocarmos de um local a outro em grande velocidade e, no entanto, continuamos tendo cérebros que são adaptados para a vida primitiva. Continuamos com cérebros que foram evoluindo por centenas de milhares de anos, milhões de anos se levarmos em conta a precedência animal, e esses cérebros ainda são propícios para vivermos em pequenas comunidades orgânicas, pequenas aldeias no máximo, mas onde nós temos um conhecimento e um discernimento de algumas centenas de pessoas à nossa volta. Mas infelizmente o mundo como se apresenta até nós hoje vai afetar de uma forma totalmente diferenciada esse nosso equipamento neurológico. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 11 de fevereiro de 2023, e traço essa breve reflexão aqui sobre essa questão que tanto nos aflige. E eu lanço o seguinte desafio: para pensar um pouco e tenta ver se mais de 90% de tudo que você vê na internet, praticamente tudo mesmo, das coisas que te afligem, que te fazem perder sono, que te emocionam, que às vezes fazem você se engajar em alguma coisa, tudo isso são dados que te vêm de uma forma remota e que, se você não estivesse conectado, se você não tomasse conhecimento delas e levasse sua vida independentemente, elas não fariam a menor diferença para a sua existência. Algumas sim, algumas exceções, mas na imensa maioria das vezes, as coisas com as quais nós nos preocupamos são basicamente preocupações postiças à nossa realidade. Elas não têm um impacto direto, efetivo nas nossas vidas, não sendo por outro motivo que muita gente por aí continua vivendo sem dar a mínima para nada disso e não vive muito diferente de nós, no sentido prático. Aqueles que decidem se dar atenção a determinados problemas que nos chegam ao conhecimento por via da mídia, né? Mídia no sentido mais amplo, incluindo a internet, tem que ter muito cuidado para que esse conhecimento em si não se misture com certas paixões relativas à sua vida pessoal. Vamos pegar exemplo concreto. Nesse exato momento estamos tendo uma guerra, né? Uma guerra lá na Ucrânia. Sendo sincero, para a maioria esmagadora de nós, que diferença direta pessoal isso faz para a gente? Não é nenhuma mesmo. Porque ainda que você leve em consideração flutuações econômicas que afetem os preços das coisas que você está consumindo aqui, nós estamos acostumados a passar por situações similares por outros motivos, e que o fato de simplesmente conhecer esse motivo sem ter qualquer forma de interferir, fazer nada em relação a ele, não faz diferença. Não mudou radicalmente a vida de ninguém. De repente um item aqui ficou mais caro, de repente um item aqui está mais escasso, mas essa não é a única justificativa para explicar tais fenômenos. Poderia ter acontecido por motivos completamente divergentes. Há um tempo atrás aí, o leite ficou num preço absolutamente assustador, e isso não tem nada a ver com guerra. Os combustíveis, o gás ficou num preço monstruoso, e ainda assim, antes sequer dessa guerra de fato intensificar. Então tem várias outras formas, e a guerra não acabou e agora está baixando o preço. Então você vê assim que existe uma correlação, mas é uma correlação fraca. O fato é que quem não tem o menor conhecimento disso, a sua vida não é afetada diretamente por esse ponto. É claro que há exceções, né? Se você trabalha nessa área, você tem informações sobre ela, maximiza sua capacidade profissional. Se você é estudante, dependendo das situações, vai fazer alguma diferença prática, pode te ajudar a passar no concurso, no vestibular. Mas no sentido das pessoas que estão vivendo mais diretamente, conhecer isso, ou conhecer uma série de outros eventos internacionais, ou mesmo eventos nacionais, ou mesmo eventos políticos, ou mesmo questões políticas até diretas na sua própria cidade, frequentemente não fazem nenhuma diferença. Eu não estou reprovando de forma nenhuma que você tenha conhecimento disso. Claro, eu sou um produto disso. Eu me preocupo com essas coisas, eu quero estudá-las e compreendê-las. Mas isso é com o objetivo de amplificar horizontes de conhecimento e tentar entender mais o mundo à nossa volta. Preocupação que a imensa maioria das pessoas não tem. E eu não condeno ninguém por causa disso. Às vezes eu penso que isso seria melhor, talvez não ter essa preocupação. Mas é uma natureza
filosófica que me traz essa situação, a atividade, né? Mas o ponto que eu quero voltar, que é o mais importante, é que nós tendemos a processar todas as informações sem dar um jeito de remodular nosso aparato cognitivo para situar essas informações numa visão mais ampla. O exemplo mais paradigmático é aquelas pessoas que às vezes se sentem diretamente ameaçadas por fenômenos que não têm nenhuma relação direta, conexão direta com elas. Elas vivem numa pequena cidade, numa comunidade. Às vezes o índice de violência urbana ali é insignificante ou muito baixo, mas elas ficam ouvindo noticiários de que fulano matou ciclano e chacina em não sei onde, sequestro, não sei o que lá, e aí entra uma paranoia, porque chegam a ela muitas informações sobre crimes, uma quantidade muito alta. E o que inconscientemente ela faz? Ela adapta esse volume de informações àquele universo pessoal dela. Então passa a ter a impressão de que o índice de violência é incomensuravelmente maior, apesar de não ser. De repente, para citar um exemplo, de repente ela vive numa cidade com 50 mil pessoas e teve um assassinato por ano, 2. Mas ela chega à mente dela informações de centenas, milhares de assassinatos. E ela fica com aquela ilusão de que aqueles infinidade de crimes estão acontecendo ao redor dela. Isso gera uma tensão enorme. Isso gera uma ansiedade muito grande. E a gente tem que perceber que essas informações que nos chegam, elas são frequentemente focadas no excepcional. Por maior que seja a taxa de homicídio de um país, mesmo o país com o maior nível de homicídio do mundo, ainda assim, a maioria das pessoas não vai ser diretamente afetada por homicídios cotidianamente. Então, o que ocorre é que nós processamos informações de uma amplitude muito maior do que nós estamos acostumados, às vezes até de uma amplitude global, com a nossa cabeça tribal, entre aspas, né? E aí você explica uma série de situações onde você tem determinados graus de ansiedade, de preocupações que estão muito além daquelas onde você normalmente precisaria estar, né? Você fica dedicando muito esforço mental sem ter nenhuma capacidade de solucionar ou aprimorar esses problemas e sem sequer uma intenção de conhecimento mais amplo, e fica se preocupando com coisas que você não tem nenhuma relevância direta para você. E infelizmente isso aflige a maioria das pessoas, que são especialmente as que estão mais conectadas, né? É aquela pessoa que está lá no Twitter, vê uma noticiazinha, já fica desesperado, já sai xingando. E não é à toa que tantos analistas dizem o quanto que as redes sociais estão fazendo mal às pessoas. Isso faz muito sentido, mas é por causa desse mau uso, né? E vamos ser sinceros, eu não sou imune a mau uso, a maioria de nós não é. A gente tem que de vez em quando parar, mas peraí, pra que eu tô preocupado com esse negócio aqui? Houve uma noticiazinha dada não sei o que lá, já que ir lá tretar, né? Ficar se preocupando com coisas que estão muito além do seu alcance, quando você não tem nada de interessante a dizer. Porque se você tem pelo menos uma contribuição real para dar, ótimo. Mas não sendo o caso, por que você vai se preocupar, se estressar à toa? Por isso que muitas pessoas tomam uma sábia decisão de fugir, sair das redes sociais, porque por mais difícil que seja, frequentemente é extremamente desejável. Mas sem me alongar mais, a mensagem que eu quero passar é essa: temos que tomar mais cuidado com o que nos chega à mente, né? Tem aquele famoso ditado de que o que os olhos não veem, o coração não sente, que nós possamos entender melhor no sentido de que aquilo que não nos chega à cognição não tem como nos emocionar, óbvio, se nós não tomamos conhecimento delas. E eles vão nos afetar emocionalmente, e essa autodefesa emocional é importante. Então não fique se expondo a situações que vão te causar um impacto emocional, que podem te causar um dano psicológico, se você não tem nenhuma importância para esses fatos, nem esses fatos têm qualquer importância para você, você não vai interferir neles. Ou você, às vezes, até o simples fato de tomar conhecimento deles pode ser ainda pior, não só para você quanto para eles, por gerar um engajamento totalmente equivocado, que não é capaz de resolver aquele problema local lá, porque mobiliza uma quantidade enorme de pessoas que não têm conhecimento daquele contexto. Então temos que ter muito cuidado com isso. Não é, de forma alguma, uma mensagem contra o engajamento em redes sociais, mas esses engajamentos exigem
critérios que, lamentavelmente, a maioria das pessoas não está capaz de desenvolver. Nós precisamos, pelo menos, exercitar mais nossa capacidade de compreensão, nossa capacidade de ponderação, para que possamos ter alguma capacidade mínima de intervir no sentido colaborativo em temas que estão além do nosso alcance direto. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 11 de fevereiro de 2023. Muito obrigado por sua atenção.